aproveitamos alguns temas sobre fidelidade, ligando o nosso culto de oração com o nosso culto de domingo, adiantando o Dia dos Pais, porque eu devo estar viajando no Dia dos Pais. E hoje estamos de volta caminhando ao longo do livro de Atos. Gostaria de lembrar a oração hoje à noite, Estevam, Tati e João Pedro, todos viajando. Uma viagem que vai durar o restante do mês. Várias cidades, parentes. Vou lembrar da Noemi, recuperação, boas notícias também, e eu me cuidando dela. Valéria também, boas notícias, recuperando. E a Dona Madalena aqui em casa e várias parentes passando aqui para ajudar ela. Paulo e Karen e o bebê que nasceu, Madalena. Gostei. A nome que Karen escolheu. Nós temos uma Madalena de um dia e uma Madalena de 85 anos, que fazem parte de nossa igreja. Um dia eu espero que podemos ter as duas aqui juntas, e a Madalena segurando a outra Madalena nos seus braços. Vai ser um momento especial. E também gostaria de lembrar nossa viagem, que é prevista para meio para final de julho. Tem muita coisa que a gente tem que fazer para viajar acerca de Covid, testes na hora, negativas e várias coisas. E também antes de nossa viagem, vamos conhecer o pastor Aldeni, que voltou para Fonte Grande ontem e está pregando lá na ausência de Gervaldo. Então vamos orar. Deus, peço que tu podes estar com esses viajantes, com as pessoas recuperando e a salvação de alguns. Também com o novo bebê Madalena, sua mãe Karen, seu pai Paulo. E também, Deus, pedimos que tu pode abrir as portas, resolver tudo que precisa ser feito para a nossa viagem e também a chegada de Aldeni e a viagem agora do pastor Gervaldo. Abençoa o nosso tempo juntos na palavra hoje à noite. Em Cristo oramos. Amém. No mês de maio, o pastor Gervaldo pregou, nós realizamos Dia das Mães, nós realizamos os outros domingos no YouTube, uma vez características de uma igreja perseguida, outra vez falando de fidelidade e fruto ou frutificação. Também nós estudamos sobre Cristo, usando alguns versículos do capítulo 5. Também, como eu falei, dia sobre os homens fiéis, ou todos nós, pessoas fiéis. E falando das características de uma igreja perseguida, nós notamos que a igreja perseguida era conhecida por algumas características, algumas que vamos ver hoje à noite, vamos ver ainda outras vezes ao longo do livro de Atos, milagres. E nós notamos naquele dia que hoje em dia e naquele tempo também, o milagre maior era o milagre de transformação através do Espírito Santo. Outra característica era a união do povo. Vamos ver um pouco isso hoje à noite. Adoração também vamos ver. Pregação. Eles pregavam a palavra. E também diferente do mundo. Eles temeram a Deus, o mundo não.
evangelizando, vamos ver hoje à noite também, e cuidando do seu próximo. Então, no seu papel, na introdução, você tem as características de uma igreja perseguida e devem ser características da gente. A milagre de transformação, a união, a adoração, a pregação, diferente do mundo, o temor de Deus, evangelizando e cuidando seu próximo. Eu até coloquei aqui, desculpa. Então, as características de uma igreja perseguida devem ser as características de nossa igreja. A transformação, a união, a adoração, pregação, temor de Deus, evangelização e cuidando do nosso próximo. Nesse trecho que vamos ver hoje à noite, vamos ver Gamaliel. Gamaliel é um dos mais conhecidos mestres da lei. A gente sabe isso por causa de histórias escritas sobre ele. E também algumas coisinhas que a gente vê na própria palavra de Deus. Em Atos 22, a gente vê que Gamaliel era professor de Paulo. Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, era aluno de Gamaliel. Gamaliel fazia parte do grupo menor dos fariseus. Tinha fariseus e saduceus. E ele fazia parte do grupo menor, os fariseus. Mas os fariseus, mesmo um grupo menor, eles tinham mais poder do que os saduceus. Gamaliel, em nossa leitura hoje à noite, parece um homem que pensa antes de tomar uma decisão. Mas ter cuidado de não ver Gamaliel hoje como alguém que acreditava em Cristo. Ele provavelmente estava tentando evitar uma divisão no Sinédrio. Porque se tiver uma divisão no Sinédrio, eles vão chamar a atenção dos romanos. Então, Gamaliel provavelmente tinha um motivo de apazar as coisas, não criar uma divisão, uma briga, para não despertar a atenção dos romanos. Os apóstolos eram populares entre o povo. Então, Gamaliel, provavelmente, vendo isso, estava querendo acalmar as coisas para não chamar atenção. Gamaliel é mencionada na Mishnah, um arquivo escrito dos judeus, e quem escreveu falou isso sobre Gamaliel. Quando ele morreu a glória e pureza também. Então, como falei, era bem conhecido, um homem muito amado, um homem sábio especialmente no grupo dos mestres, fariseus e saduceus. Outra coisa que vamos ver hoje à noite, vamos ver os apóstolos açoitados. Geralmente 39 vezes. E é feito assim. Geralmente uma vez no peito, 2 vezes nas costas. Isso faz 3 vezes e eles repetem. Uma vez no peito, 2 vezes nas costas, em grupos
de 3 até 39 vezes. Então, 13 grupos, uma vez aqui, 2 vezes nas costas. E vamos ver que eles saíram depois desse momento alegre por ter sofrido por Jesus. E esse sofrimento vai levar o crescimento da igreja. No próximo domingo, em versículo 1 do capítulo 6, vamos ver o crescimento da igreja depois desse sofrimento. Mas imagine, açoitado não somente uma vez nas costas, mas 13 grupos de 3, uma no peito e 2 vezes nas costas. Vamos fazer nossa leitura. Estamos em Atos 5, 26 a 42. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Como citei, o povo amava os apóstolos. E vamos ver Gamaliel tentando acalmar as coisas. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, quem lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Não quero parar, mas eu tenho que parar para não esquecer, porque veio à minha mente essa semana, tinha uma pergunta feita ao João Piper. E a pergunta era assim, era uma enfermeira perguntando, João Piper: Pastor João, eu devo pregar Jesus Cristo para alguém que está morrendo no hospital, mesmo os parentes falem não? E a resposta de João Piper, e eu não tenho minha resposta perfeitamente feita ainda. Creio eu que você tem que ver a situação por completo. Mas João Piper citou 29. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens e sempre pregar a palavra. O governo, um ser humano, um parente não pode impedir a gente de pregar Jesus Cristo. É a notícia mais importante do mundo, porque sem Cristo a pessoa vai morrer e passar a eternidade no inferno. E os próprios apóstolos falando: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Versículo 30. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Aqui em versículo 31, nós temos Jesus chamado Salvador pela primeira vez no livro de Atos. Em Atos 3, nós temos Jesus chamado Autor da vida, aqui príncipe.
e primeira vez Salvador. E os apóstolos falando aqui, dizendo que os senhores matando Jesus, falou sobre nossos antepassados. Então, eles se consideravam judeus ainda. Versículo 32. Nós somos testemunhos destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. E agora entra Gamaliel. Mas um fariseu chamado Gamaliel, não somente um fariseu, a gente já notou isso, ele bem conhecido, bem amado. Alguém escreveu, quando ele morreu a pureza. Gamaliel, bem conhecido, amado, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Eu gostei disso. Gamaliel, ele é sábio. Pode tirar os apóstolos? Vamos conversar um pouco, mas tire eles primeiro, para a gente conversar melhor. Então lhes disse: israelitas, consideram cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz, soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Alguma coisa que a gente esquece: os fariseus, os saduceus, eles adoravam Deus. Adoravam o Deus do Antigo Testamento. E adoravam mesmo, seguindo muitas leis, muitas regras, criando até mais e seguindo. Eles, às vezes a gente pensa: se eu fosse aí, eu iria andar com Jesus, adorando, obedecendo. Mas provavelmente não. Sem Jesus chamar, nosso coração segue outro caminho, nossos pensamentos outro caminho. Jesus tem que chamar a gente. Então provavelmente a gente iria andar do mesmo modo desses fariseus, adorando Deus, fazendo o nosso melhor, tentando agradar a Deus, não acreditando em Jesus Cristo, porque, como Gamaliel falou, outros se levantaram falando a mesma coisa. Não foi de Deus, eles morreram. Mas no caso de Jesus foi bem diferente. E a gente sabe hoje que foi de Deus e não acabou e ainda continua crescendo. 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los 39 vezes, geralmente um no peito, duas nas costas, 13 vezes. Ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus outra vez e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio
alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Mas todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Não teve efeito. Eles continuaram fazendo a mesma coisa. E muitas vezes a gente pensa, e provavelmente certo, se fosse eu iria também aceitar esses açoites, esse sofrimento, porque morrer por Cristo, a gente está pronto. Muitas vezes a gente não está pronto de viver para Cristo. É mais difícil andar fiel na leitura da palavra, na oração, na comunhão com os irmãos, no servir usando os seus dons, do que morrer de uma vez. Mas até morrer, Jesus nos chamou para viver fiel. Vamos ver algumas aplicações hoje à noite. A primeira, sofrimento faz parte da vida de um filho de Deus. Mas Deus usa o sofrimento em nossas vidas espirituais e das vidas espirituais dos outros. E você tem espaço onde tem o amarelo. Não precisa procurar, mas eu coloquei alguns versículos. João 15. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. João 16. Vocês serão expulsos das sinagogas. E aqui, Filipenses 1:29. Pois vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Interessante ver 27 a 30. Também 2 Timóteo. Serão perseguidos. 1 Pedro 4. Se algo estranho lhes estivesse acontecendo, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, alegram-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. E Filipenses 1:12 a 14. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como falei, sofrimento faz parte da vida de um filho de Deus. Eu citei João 15, João 16, Filipenses 1, 1 Pedro 4, e Paulo falando que esse sofrimento tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, Paulo em Filipenses descreve muito bem: sofrimento faz parte da vida e Deus usa em nossa vida espiritual e na vida dos outros. Paulo falando aqui, isso tem feito muitas pessoas anunciar a palavra com maior determinação. Número 2, Deus sempre está com seus filhos. Sempre está com seus filhos. 1 Coríntios diz assim: Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar.
tentados, a gente geralmente pensa em 1 Coríntios 10:13, tentados de fornicar, tentados de ver pornografia, tentados de brigar com a esposa, mas também Deus não nos deixa ser tentado ao ponto de reclamar nos momentos de sofrimento. Ele nos dá a graça e o poder de suportar qualquer sofrimento e não virar nossas costas do Senhor. Hebreus 13. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Nada. E, segundo Timóteo, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Então, outra passagem de Paulo que resume o ponto: Deus sempre está com seus filhos. E a terceira, vou continuar fiel. Vamos continuar fiel, desde que o sofrimento faz parte de nossa vida. O sofrimento pode ser alguém nos xingando, pode ser ao ponto de ser levado ao presídio ou morrer, mas também nosso sofrimento pode ser cansaço quando a gente precisa amar nosso próximo, quando a gente precisa estar na palavra, quando a gente precisa estar orando. Vamos continuar fiel. Segundo Timóteo, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Segundo Timóteo 1:12. Por essa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E pode procurar comigo 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, 14 e 15. 1 Pedro 3, 14 e 15. Pedro, esta vez, resumindo com a palavra de Deus, nosso ponto de continuar fiel. 1 Pedro 3,14. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes santificam Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Voltando a pensar sobre nosso trecho hoje à noite. Fiel por quê? Vamos continuar fiel por quê? Versículo 30. Deus ressuscitou Jesus. Deus ressuscitou Jesus.
Deus o exaltou. Deus exaltou Jesus. Versículo 31. Deus exaltou Jesus. Deus nos fez testemunhas. Versículo 32. Deus nos fez testemunhas. Também Deus precisa ser obedecida. Versículo 32. Deus precisa ser obedecida e Deus está honrado com nossa fidelidade. 41 e 42. Então, por que continuar fiel? Porque Deus ressuscitou Jesus, colocou Jesus na sua direita, o exaltou, nos chamou para ser testemunhas. Em obediência precisamos testemunhar e Deus seja honrado. Então, em conclusão, hoje à noite, algumas perguntas. Você é filho de Deus? É o mais importante. Você tem Cristo como Salvador? É o motivo que os apóstolos falaram. Nós não podemos obedecer aos homens. Precisamos proclamar o Evangelho. Porque o Evangelho é a vida para as pessoas mortas. Você está sofrendo e sofrendo fielmente crescendo e sendo usado? Oh, irmãos, nesse ano e meio com a pandemia, é difícil e cada vez mais difícil. Pessoas morrendo, pessoas doentes, pessoas recuperando lentamente, pessoas perdendo o seu emprego, pessoas sem dinheiro, pessoas esperando para certos tratamentos no hospital. A mãe de Tiago ainda esperando para tirar sonda, ainda. Nem se fala sobre nossas emoções, nossos pensamentos mentais, os problemas mentais. Débora começava a dizer: eu preciso sair da casa, não aguento mais. É difícil. Estamos sofrendo. Mas estamos sofrendo fiéis, crescendo espiritualmente, sendo usado. Nos primeiros dias de junho, depois a gente começou a tabela de oração, entrando em contato com um irmão da igreja, alguém entrando em contato com você. Várias pessoas me falaram: fulano me ligou hoje, fulano mandou recado para mim hoje, foi tão bom ouvir a pessoa. Foi tão bom saber que a pessoa está orando por mim. A gente não fala muito que estamos sofrendo, mas estamos. E Deus pode usar você agora na vida dos irmãos da igreja. E você confia que Deus está com você? O Covid não mudou nada disso. Deus não nos afasta. Deus está conosco do mesmo jeito. A nossa oração hoje à noite, eu vou tirar de 1 Pedro 4:13. Seria bom você ler 12 a 19 também. 1 Pedro 4:13. Mas alegram-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem
com grande alegria. Quando a gente sofre, mas sofre por Cristo e sofre obedecendo Cristo, Ele é honrado. Ele recebe a glória. Vamos orar. Deus, nos ajudem a sofrer com alegria. É muito provável que essa semana eu não vou sofrer porque alguém me xinga, porque alguém me leva para presídio por falar do seu nome. Mas com certeza eu vou sofrer por causa